Olá amigos, 14 de abril de 2020, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, eu vou comentar uma notícia importante aqui, apesar do clima que vivemos. É a autorização do Exército Brasileiro, depois de muitas tentativas, para a instalação de uma fábrica de armas de fogo no país. É uma parceria entre uma empresa de Goiás, originalmente e curiosamente fabricante de extintores de incêndio, e a empresa Arex, eslovena, cuja tradição no ramo próprio de armas de fogo não conhecemos, confessamos não conhecer. Nós já comentamos esse fato aqui, talvez as senhoras e senhores se lembrem de que a primeira tentativa dessa parceria era com a Árabe Caracal. Não prosperou, não deu certo, mas a empresa, que é de Goiás e vai se instalar em Anápolis, conseguiu agora viabilizar essa parceria com a Arex eslovena e obteve autorização do Exército Brasileiro. Por que esse fato é auspicioso e por que nós falamos sobre esse assunto em meio ao problema da epidemia da doença Covid-19, que, na opinião de muita gente, tornaria esse assunto irrelevante? O assunto é muito relevante, na verdade, porque nós tratamos da questão da posse mansa e pacífica de armas de fogo pela população, pelas pessoas de bem que atendam aos requisitos da lei, como uma questão de direitos e garantias fundamentais. Para nós é um direito constitucional a posse mansa e pacífica de armas de fogo, o porte manso e pacífico de armas de fogo por pessoas de bem. E a criação, a instalação de uma fábrica de armas de fogo traz o potencial de criar aquilo que nós advogamos há muito tempo, que é a competição. A competição promove a qualidade. A competição promove o estabelecimento de um mercado com preços justos. Não nos agrada o monopólio. O monopólio acaba contribuindo exatamente para que não tenhamos as opções necessárias e também não tenhamos preços justos. Não estamos falando de preços baratos, mas sim de preços justos. Essa, portanto, é uma boa notícia para direitos e garantias individuais assegurados na Constituição do Brasil, artigo 5º, o mais importante, o mais fundamental, o capítulo dos direitos e garantias individuais fundamentais. Essa é a nossa posição e não abriremos mão dela. Aliás, convém falar disso, porque no momento em que vivemos, com a questão da epidemia Covid-19 e com as medidas adotadas por praticamente todos os governos estaduais e municipais do país, direitos e garantias individuais estão a ser violados. O direito de ir e vir dos cidadãos de bem está a ser violado. Guardas municipais e até polícias militares estão a ser empregadas para oprimir a população, impedindo que pessoas circulem na rua, impedindo que pessoas caminhem, impedindo que pessoas façam exercícios, mesmo quando essas pessoas atendem às recomendações de não aglomeração e atendem às recomendações de asepsia. Cenas grotescas têm sido veiculadas a mostrar a prisão de pessoas que ousaram se insurgir contra uma ordem de retirada, contra uma ordem de recolhimento à sua casa. Senhoras e senhores, só é possível a relativização dos direitos fundamentais, como o direito de ir e vir, como o direito de reunião, por exemplo, em casos de estado de defesa ou estado de sítio, que são 2 graus diferentes de situações de emergência previstas na Constituição, apenas nesse caso. E a decretação é de competência do presidente da República com o referendo do Congresso Nacional. Não é de governadores, não é de prefeitos. Essas normas constitucionais estão sendo espezinhadas. E pessoas comuns estão a ser perseguidas, encalçadas, não se permitindo que vão à areia. E quando tentam caminhar na calçada junto da areia, são oprimidas também. E quando tentam se afastar mais ainda do convívio social
ir às trilhas, por exemplo, são perseguidas nas trilhas por guardas municipais. Isso é um verdadeiro absurdo, e o pior é que pouco se ouve reclamar, a não ser por parte daqueles diretamente afetados. Recentemente foi divulgado um vídeo até do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, que foi simplesmente impedido de fazer uma caminhada, não na areia da praia, mas na calçada junto à praia, por guardas municipais lá no município de Santos. Tivemos agora um episódio recente também de um general reformado que se opôs à ação policial num momento de tensão que por pouco não desanda em troca de tiros entre esse militar de alta patente, o reformado, e policiais militares do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o governador, o João Dória, atreveu-se a contratar as empresas de telefonia celular para marcar e acompanhar, plotar e simplesmente dedurar a movimentação de pessoas através dos seus telefones celulares, pelo dispositivo de localização, pelo dispositivo de geolocalização que os aparelhos têm para as diversas finalidades de serviço. Patrocinando ele, que se diz um democrata, o sonho totalitário dos piores ditadores da história, que foi projetado como ficção científica por George Orwell e sua monumental obra 1984. O que era ficção torna-se realidade, pelo punho e pelo tacão e pela bota daqueles que se dizem democratas. Não é possível tolerar isso. É preciso que as pessoas se insurjam. É preciso que um sentimento nacional de indignação varra do panorama essas medidas inconstitucionais. E que esses governantes que ousaram adotá-las sejam responsabilizados politicamente nas próximas eleições. Nós seremos uma voz contra esse estado de coisas aqui. Ao falarmos e ao lutarmos por um direito constitucional, que é o da posse mansa e pacífica de armas de fogo, porte manso e pacífico de armas de fogo para finalidades de legítima defesa, nós não podemos ficar adstritos apenas a essa questão, a esse direito. É nosso dever também levantar as outras questões e denunciar por esse nosso canal as arbitrariedades que estão a ser praticadas e que, pelo medo da doença, parece que a coletividade está a engolir. Isso não pode ser, porque quando liberdades são cedidas, senhoras e senhores, jamais são recuperadas. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.